Então, boa tarde, quase boa noite, porque está quase que chovendo, o tempo está ficando escuro, nem parece a Bahia, né? Parece a minha terra, São Paulo. Olha, realmente hoje foi escolhido um tema que combina bastante com as sextas-feiras que nós geralmente estamos aqui, né? Que é falar da alma, falar do corpo, falar da saúde, falar da doença. E tem tudo a ver com o ser que está reencarnado, com o ser que vai reencarnar. As cadeiras elas estão vazias, mas nós não estamos sós. Hoje não temos tantas pessoas, às vezes as cadeiras estão cheias, mas o salão sempre vai estar repleto. E também é para eles que estamos falando. Falar desse tema sobre doença, os sinais que aparecem no corpo, parece ser tão fácil, parece ser muito cotidiano. Porque vira e mexe, estamos com uma dor de cabeça, uma dor no pé, uma cãibra, que às vezes nem temos o costume de ter, mas ela vai lá e aparece, né? Olha, quando nós falamos de alma, vamos pensar assim, juntos. Nós estamos falando do espírito que está reencarnado. Quando nós falarmos espírito, nós vamos estar fazendo a lembrança disso que trazemos, desses atavismos, desses nossos passados. É o espírito na sua essência. Então, quando ele vai ao mundo espiritual, quando ele desencarna, que ele vai para a sua verdadeira pátria, é o espírito. Mas quando ele precisa estar nesses vários planetas, e agora no planeta Terra, é a alma. E a doença ela vai aparecer como um processo, para algumas pessoas, antinatural. Porque é ruim sentir dor. Incomoda, é chato. Às vezes nos sentimos até feios. O outro comenta ou olha. Isso nos deixa um pouco meio que, né, estranho. Ficamos tímidos perante essa realidade. Ou às vezes deixamos até o outro tímido, porque vamos olhar para ele com esse olhar meio que de constrangimento. Mas queira ou não, imediatamente vamos entender que é um sinal, sim. Sabe por quê? Porque o corpo fala. Ele mostra o que você é. Mesmo que você se esconda. Chega um determinado momento que essa bomba que pulsa reencarnante, que é um instrumento de evolução, porque o corpo ele é um instrumento de evolução, não tem para onde correr, é nato, é natural, que quando reencarnado, eu não vivo a minha essência pura como se fosse um anjinho de candura, tendo asas e branquinho por aí. Eu vou viver sim com o corpo que eu escolhi, que me foi dado, que eu conversei no planejamento reencarnatório com os nossos amigos, fizemos uma planilha do meu passado, do meu possível futuro, do que eu estava vivenciando há tão pouco tempo atrás, quando desencarnei. A projeção foi colocada, conversamos no planejamento reencarnatório. Vamos ver o que então é melhor para você. Olha, o corpo, a tendência, então cuidado. Existem alguns exageros que realmente, se acontecerem, eles podem lhe prejudicar no processo evolutivo. Porque o corpo, ele é um instrumento de evolução. Então, se é um instrumento de evolução, ele contribui para essa evolução. Eu preciso dele. Eu não posso simplesmente reencarnar e dizer, eu não quero corpo. Porque nós não estamos nesse patamar. Nós, estou falando de mim, de Denise, de vocês, de nós que estamos procurando ainda ajuda. Então, é isso, a gente precisa dele. Mas como tratar bem dele? Como entender esses sinais? Porque se o corpo fala, ele apresenta-se desta maneira que o outro vê, eu posso esconder. Não, não vou dizer que eu estou triste, cansada, chateada, magoada, com dor no estômago. Não vou ficar reclamando porque ninguém aguenta mais. Você pode até fazer isso. Mas uma hora ou outra, principalmente quem está do teu lado, que tem essa intimidade, vai perceber. Vai sacar toda essa abordagem. Uma hora você está mais quieto, está deitado demais. Daqui a pouquinho você está falante demais. O meio termo ele não está aparecendo. Está indo no banheiro toda hora, está comendo muito.
quase não está bebendo água, tem problema de cálculo renal. O corpo dá sinal. E às vezes, ele não vai fazer isso de maneira aparente, mas como a gente diz, em um determinado momento, alguém vai estar sinalizando e a gente vai perceber que não dá para esconder mais. Esqueci aqui de passar. Vamos lá. Então, o que é saúde e o que é a doença à luz da doutrina espírita? Olha que interessante. Doença e saúde se refere ao estado em que se encontram as pessoas e não ao estado de órgãos ou parte do corpo. Porque a gente tem uma tendência de materializar muito a coisa, de conceituar, né? E o que está por trás, a essência desse conceito, a gente às vezes não se apega. Então é o estado do que estamos. Estamos doentes por algum motivo que vem se avolumando e nos faz estar assim. Então, é interessante que a gente pense da seguinte forma. O corpo físico nunca está só doente ou só saudável, já que nele se expressam realmente as informações da consciência. Pronto. Agora nós estamos vibrando, latejando algo que realmente não dá para pegar com uma perna, uma cabeça, fazer uma ressuscitação do coração, tomar um remédio, buscar lá na farmácia tal terapêutica. A gente está falando da consciência. Então agora também eu posso falar um pouquinho mais do espírito. Porque é ali que estão instaladas as questões. É na essência espiritual e como ele absorve essas informações, como ele digere os seus conflitos e os enfrenta, é que pode ocorrer esse perigo aí da doença. Porque a doença não é uma coisa boa. Incomoda a gente. Porque pensamos assim. Se encararmos a doença de uma maneira amiga, mais amigável, ela não vai ser interpretada dessa forma. Ela vai estar contribuindo de maneira direta e, de repente, mais rápida para um processo evolutivo, em busca dessa perfeição, dessa realidade feliz que a gente tanto busca. Alguns dizem, quero ver Jesus, quero encontrar Deus, ver pessoalmente, quero em busca disso, então quero tratar bem meu corpo, quero alimentá-lo adequadamente, tratar ele tão bem no processo reencarnatório, que eu vou analisar o meu instrumento de evolução, vou trabalhar com ele de uma forma amigável, mesmo que a doença venha. A doença vai aparecer, vai bater na minha porta, eu vou dialogar com ela, vou conversar, vou botar uma cadeira aqui, o que é que você quer? Por que dói tanto? O que eu posso fazer para a gente diminuir essa dor? Porque está pesando, está doendo. Conversar, dialogar. Mas para isso também é preciso desenvolver algo dentro de nós que não é aqui agora. É num processo contínuo que se chama amadurecimento com coragem. Porque para enfrentá-la, porque às vezes ela é muito difícil, e às vezes não é nossa, é do outro, é preciso desenvolver essa coragem de conversar sobre. Porque é muito fácil falar dos amigos, do outro que está doente, de não sei quem faleceu, que era parente de não sei quem, e falar do mundo, das atrocidades, mas quando falamos de nós e do outro que está tão perto, que temos tanta intimidade, porque muitas vezes são pais, são filhos, são grandes amigos, esposa, para falar sobre, vamos falar da sua doença, o que pode ter acontecido para que você tenha tido isso, o que está te incomodando, me fala. Porque isso é uma forma terapêutica, a comunicação também é uma forma terapêutica. Porque isso ajuda o corpo a se expressar. Aquele sinal não ficar truncado, aquilo não ficar abafado dentro de si, e você consegue, de uma maneira paulatina, amadurecida, consciente, madura, mais feliz, se apropriando disso e expressando, botando para fora, porque é uma forma de energia acumulada. A doença, ela faz isso também. Aquilo precisa vibrar, aquilo precisa ser expurgado. Alguns vão ter hemorragia, outros vão ter uma diarreia, outros não vão conseguir, e a mancha vai ficar roxa, e o coração vai bater rápido, a arritmia vai se fazer, a dor de cabeça vai permanecer. Como eu vou ajudar o meu corpo a liberar isso? É importante que estejamos diante dessa consciência, trazer para si essa realidade e dizer assim, agora eu posso me ajudar como? Porque Denise fez tudo o que podia por mim, ela prescrever alguns medicamentos, ela foi minha fisioterapeuta, ela foi minha enfermeira, foi minha médica, me ajudou no passe, mas eu vou sair daqui e vou lidar comigo de novo. É eu com eu mesma. E agora, qual é a melhor saída? Consciência. Vamos meditar sobre isso.
vamos nos deparar com nós mesmos em algum momento do nosso dia. Pode ser hoje de noite, mas pode ser amanhã de manhã, antes de tomar o ônibus, antes de pegar o carro, antes de ir trabalhar. Mas é preciso dar valor a mim mesmo. Eu preciso de um tempo para mim. Eu preciso gostar de mim. Eu preciso me reencontrar, porque a doença ela é bela por isso, quando temos um outro olhar. Ela nos encanta exatamente porque ela nos faz entender a fórmula do amor, que para alguns vem na dor, mas para outros, ainda na dor, faz entender. É preciso retomar a consciência novamente e ver o que eu ainda não aprendi, o que preciso falar. Eu preciso chorar? Eu vou chorar. Eu vou lá no meu quarto, eu vou chorar, 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 chorar. As lágrimas vão cair, eu vou sentir molhar o meu corpo. Mas eu quero chorar, então chore. Quer rir? Dê risada. Assista desenho animado. Assista uma peça de teatro, vá ao cinema. Faça as coisas que você deseja que te faz bem. Se traz à tona você mesmo. Deixa o instrumento de evolução estar mais feliz. Porque a doença, quando mal elaborada e não cria um vínculo de amizade, ela nos faz chorar, aumenta a dor e a gente não entende o porquê a gente fica com medo de morrer. É isso que ela faz quando a gente não a interpreta adequadamente. Mas olha, a vida, ela sempre continua. A morte não é uma realidade. Ela é uma forma de transição, ela é um estágio. Espiritismo, a tua morte, lembra? A morte não existe. Seja o que for, tenta entender. O corpo de um ser humano vivo deve ser funcionalmente ao espírito que habita. Eu estou doente, mas é o meu corpo. Mas o meu espírito precisa estar. Às vezes ele interpreta isso que foi mal digerido nas outras reencarnações, a gente traz para cá. Em um determinado momento da vida da gente, aconteceu algo que desperta o espírito. Aí a gente retoma o passado, o inconsciente vem apresentando aquilo, a gente não sabe de onde vem, daqui a pouco a doença instalou. Olha que interessante. Mas quando, reencarnante, entendendo sobre o espírito, sabemos que somos essência infinita, não acabamos nunca. Nós não somos corruptíveis, o espírito ele não é. Ele é a essência divina. Então ele é bom. Ele é bom. Então, sendo assim, se isto deve ao funcionamento do espírito, eu dilatando a minha consciência e me interpretando a cada dia, buscando meu autoconhecimento, eu vou sabendo lidar com isso. Eu vou aprender até me dar o autopasse. Olha que interessante. Vou imaginar o sol entrando no meu chakra coronário, meu chakra frontal, vou permitir que ele entre e me leve até a terra, entrando e saindo, numa circulação que aquilo vai virar uma vibração a ponto de alterar os meus chakras para melhor. É interessante saber disso, lidar com a própria energia. Isso é bioenergia. Depois que fizermos essa limpeza, deixar o sol entrar e ficar. Porque aí agora a gente já fez a limpeza, agora a gente vai tomar a energia que precisamos. Podemos fazer isso embaixo do chuveiro. Podemos fazer isso aí agora. Às vezes, não dá para vir ao centro. Não dá. Eu posso fazer isso em casa, vou me sentir bem melhor. Atrelado isso à prece e à meditação, são bons companheiros, nos ajudam a dilatar a consciência. Quando as várias funções corporais se desenvolvem em conjunto, dentro de uma harmonia, ele se encontra no estado que denominamos de saúde. Quando o espírito começa a buscar essas estratégias, ele vai se harmonizando a tal ponto que eu vou me sentindo bem. Aquela respiração que estava truncada, que me dava falta de ar, passou. Porque eu encontrei o caminho para mim. Para mim. Naquele horário, naquele momento, já consigo me alimentar melhor, já estou com vontade de beber mais água do que bebia, porque a água é uma bênção, ela é divina. O homem pode ficar sem comer, mas sem beber água ele não fica. Olha que interessante também. Se uma função falha, ela vai comprometer todo
todo o processo vai se instalar essa doença. Que função seria essa? Pode ser que do ponto de vista cardíaco, emocional, você esteja tão denso, que o coração ele não consegue bombear o sangue adequado para todo o corpo. O sangue é uma bomba vital. Ela bate compassada, ela tem o seu ritmo. Mas você combina com esse ritmo que é seu. Você se conhece. Como é que funciona o seu intestino? Como é que funciona o seu coração? Porque essas funções, esses órgãos que estão complementando o seu corpo, que contribuem para o instrumento de evolução que é o espírito, precisa estar em harmonia. E quando você os conhece, você sabe o seu tempo, você sabe o seu momento. Tem pessoas que passam do horário de comer e elas não vão sentir dor de cabeça. Tem outras que já está dando meio-dia, a cabeça começa a latejar. Ela é diferente de você, que é diferente de mim, que é diferente dela. Mas eu preciso me perceber. O autoconhecimento é algo salutar e saudável. Entender as tuas funções, entender o teu espírito, é contribuir de uma maneira harmoniosa, leve e saudável para o teu progresso evolutivo. Essa perturbação da harmonia, quando ela acontece, a nível de consciência, que ela vai abater ao nível espiritual do corpo, se você não entende e não a organiza, ela vai desarmonizar. Isso vai te deixar muito mal, mas também pode te deixar muito bem. Vocês sabem que eu tive a oportunidade de conhecer um espírito que ele desencarnou por um acidente automobilístico feio. No ato, após logo o desencarne, ele chegou para nós e disse assim, quase que automaticamente, já começou a trabalhar no mundo espiritual. E nos disse assim, como é bom ser bom. E isso ecoou a todos que estavam na mediúnica, e todos ouviam, e a gente tentava absorver aquilo. Como ele diz isso? Como é bom ser bom. E aí a gente foi questionar, conversar, como é isso que você diz? Eu busquei em toda a minha vida um contendo de harmonia. Do meu corpo, com a minha família, com a minha vida, com o meu lazer, com a minha profissão. Quando a doença ia se instalando, a minha disciplina mental iria controlando isso. E eu achei interessante, porque ele fala da disciplina mental. Porque muitas vezes ficamos remoendo. Ai, que dor, estou cansado, não consegui pagar. Poxa, eu tenho que falar com meu irmão, não consigo a forma como minha mãe falou. Poxa, que raiva. E eu não concordei com ele. Dá vontade de dar uns cascudos. E aí a gente vai acumulando aquilo, às vezes a semana toda, um mês, o semestre. Não quero me separar, não gostei, estou me sentindo traído, e aquilo vem. E a sua disciplina mental, você vai se tornando completamente invigilante. E aí, depois, a gente se queixa. Eu vim aqui para pedir ajuda dos espíritos, porque tem um espírito no meu campo espiritual. É natural que eles vão se ligar à sintonia, porque eles vivem dessa energia. Mas, às vezes, podemos ser o próprio educador desse espírito, mudando a nossa disciplina mental para salutar, para formas mais saudáveis, egrégoras mais saudáveis, vamos estar ajudando, educando ele também. É nossa corresponsabilidade, dos espíritos se afinizam a nós, porque não estamos sós. Pensamos aqui no corpo, a doença, os sinais físicos que aparecem, mas muitos vão se aproveitar dessa energia do campo, porque sintonizam com isso, é mais fácil para eles. Mas se mudarmos a sintonia, vamos nos sintonizar com os outros, com os anjos guardiões, com os amigos que nos ajudaram a fazer o planejamento reencarnatório, com o próprio Jesus, com Deus, com todos os seres que podem nos elevar. E às vezes aquilo que você acha que poderia estar planejado para acontecer e ter aquela doença por muito tempo, chegar até ser terminal, às vezes isso nem vai acontecer e não vai acontecer. Porque a sua beleza interior, ela apareceu e você quis, você desejou, você se colocou como um valor lá em cima. E aí você mudou o ritmo. Lembra? Manipular essa energia que você é. Essa essência divina que está aí precisa aparecer.
O nosso não consciente envia mensagens ao nosso consciente, sob a forma de tensões ou sofrimentos físicos e emocionais. Procurando silenciar essa tentativa de comunicação, utilizamos muitas vezes os medicamentos. E às vezes estamos camuflando, boicotando o nosso espírito, o que ele está sentindo. Porque às vezes não temos aquela coragem de conversar, botar uma cadeira e conversar com a doença. Dizer assim para ela, olha, eu quero mudar. Eu não quero continuar com você. Você está me ajudando, eu estou tentando me entender, está sendo bom até aqui, quer dizer, mais ou menos. Mas ainda assim, eu decidi que eu não quero mais continuar com você dessa forma. Porque eu não quero mais viver assim. Porque a doença é ruim para mim. Às vezes falar é fácil, penso que vocês pensam assim também. Porque realmente falar é mais fácil. Mas quando ela chega, o medo aparece, a morte parece que aparece na porta. Vamos deixar os filhos? Quem vai cuidar de mim? Sou tão dependente agora? Porque tudo isso aparece. Somos humanos, é natural que se pense assim. Não há nada demais pensar assim. Faz parte do embate humano, dos conflitos. Mas a forma, a maneira, a consciência que permitimos esse espírito lidar com isso é que conta. Porque o problema está instalado, e como é a minha forma de lidar com ele? O que eu preciso? O que me falta? Quais são os meus medos? E às vezes, esses medos eu não quero falar para ninguém. Porque tem outras coisas que me obstruem. Sabe qual é? Orgulho, inveja, egoísmo. São situações que às vezes eu não percebo. Orgulho é uma delas. Eu não vou me expor, não vou procurar um médico, não vou procurar um terapeuta, não vou ficar falando essas coisas para as pessoas. São coisas minhas. Olha, humildade é uma virtude. Na hora que eu não estou conseguindo dar conta, eu preciso pedir ajuda. Eu posso. Ninguém me proíbe. Financeiramente eu não posso, existem outras formas. Eu posso caminhar na praia. Utilizar o meu instrumento de evolução ali, diretamente com a natureza, eu posso. Bahia oferece isso para nós. Nós temos um litoral lindo. Podemos fazer isso conosco. Precisamos nos amar. Precisamos permitir que o inconsciente, nessa relação com o consciente, esse desejo do espírito, para que eu compreenda isso melhor, eu preciso abrir esses canais. Eu preciso permitir que o meu chakra flui da maneira adequada. E que esse sol entre dentro de mim para brilhar, não para me esconder. Então, tomar os medicamentos muitas vezes, porque queremos, às vezes sem prescrição médica. É porque, será que queremos camuflar o quê? A dor. É uma dor, a gente está aqui, que é uma dor pré-menstrual, tá, tudo bem. Mas é uma dor que sim está me acompanhando. Quando é que eu vou estar independente disso? Porque é uma dependência às vezes. Eu não estou falando dos casos que são necessários, eu estou falando dos casos que às vezes a gente tem autonomia para fazer e não pergunta se pode, se deve. Às vezes a gente vai fazendo isso, isso vai viciando o nosso corpo, o nosso instrumento. Então, a questão é, vamos cuidar melhor dele. Vamos entendê-lo, vamos para o processo original, então, de novo. Vamos tentar entendê-lo. Nós precisamos aprender não apenas a perceber o que é visível na luz, mas e também identificar o que está escondido na sombra. Aquilo, sabe, que só as quatro paredes sabe. Você, as quatro paredes e teu anjo guardião. Que você esconde bem, que eu escondo bem, que Denise esconde bem, que ninguém vê. E que você não está tendo coragem de expressar. Fala. Quer chorar? Chora. Não tem problema. Sempre você vai ter alguém que te acolhe. Sabe por quê? Você está acumulando energia. Não guarda isso. Isso vai te fazer mal. Diz para o outro o que você quer dizer. A questão é a forma. Porque às vezes a gente está querendo chutar balde e se torna tão mal educada nas nossas expressões verbais. É dócil que a gente aprenda a ser amoroso. A amorosidade é uma virtude também. Olha, Denise, não estou legal. Eu não gostei da forma como você abordou. Será que a gente pode conversar sobre isso? O máximo que vai acontecer é Denise falar, não quero falar com você, estou com raiva de você e acabou. Tudo bem. Mas eu tentei e isso agora é um problema de Denise, já não é mais um problema meu. Repara, vamos dividir isso. Não tem por que a gente ficar acumulando e adoecer a cada dia por conta dessas questões.
Olha, a origem dessa desarmonia, ela está no campo perispiritual. Os espíritos superiores, eles têm colocado muito para a gente, nas suas formas escritas. Kardec escreveu isso de maneira belíssima na codificação espírita, de que o espírito reencarnante, ele tem um componente aí intermediário desse corpo e desse espírito, que é o que se chama de perispírito. É ali que estão registrados, é como se fosse um gravador, tá? Um drive aí de memória. É ali que vai estar registrado aquilo que a gente anda fazendo aí nessas reencarnações milenares. Mas o que mais está ali, que vai vir à tona, eventualmente, é durante o processo da sua vida reencarnatória, aquilo que a gente comentou, vai despontar um conflito, geralmente é assim, um conflito, e aquilo veio à tona. Pô, de repente fiquei assim, me tornei assim, mais azedo, com azedume, um pouco mais nocivo, mal educado, mas ao mesmo tempo mais dócil. Depende daquele dispositivo, porque a situação em si é uma experiência. Às vezes a gente reclama do meio que estamos, com quem casamos, o pai que temos, o trabalho que escolhemos, mas é ali que estão as experiências para esses inputs. É ali que está despertando a nossa realidade. A espiritualidade superior não brinca em serviço. Quando eles nos ajudam a criar o planejamento reencarnatório, as coisas são extremamente bem colocadas. É para o nosso crescimento. E às vezes a gente fala assim, não sei por que eu fui fazer essa profissão. Eu já estou desistindo, estou arrependido. Não pense assim. Pense sempre que aquilo é uma experiência de crescimento. E aquilo vai te estimular. Às vezes, a maioria das vezes, no planeta Terra, que ainda tem um grau de materialidade de uma maneira tão nociva que às vezes a gente fica doente, mas é fazer a interpretação do que aquilo é para mim, do que aquilo é para o outro. Porque às vezes, no mesmo ambiente familiar, o que você sente, o teu irmão não sente. As pessoas não veem o que você vê. E às vezes alguém te fala, você está fazendo um bicho de 7 cabeças, uma batalha? Por que esse olhar seu e não meu? O que está acontecendo que você vê assim? Porque às vezes a gente fica meio que tão carente que toda hora a gente está reclamando, que tudo para a gente é difícil, demora muito. E às vezes esse olhar é nosso, não é do outro, porque esse é o nosso estado de doença. Por isso que quando a gente fala da doença em si, não é necessariamente só aquela que aparece no corpo físico, mas é aquela que está registrada na alma e que às vezes através dessas falas, desses comportamentos, o outro percebe e a gente não percebe. Ela não é só física, mas é aquela que vem acumulando e vai estar registrada no perispírito. E às vezes isso não vai aparecer nessa vida. Em outro momento reencarnatório, está lá registrado, quando aparecer o momento, para aquele input, e assim. Por isso que existem muitas reencarnações. Porque enquanto não diluirmos isso que não está bem ainda, que a gente não se encaixou, que a gente ainda está rodando, procurando onde está a porta, a gente vai precisar reencarnar. O amor ao próximo, a si mesmo, a Deus, é uma tríade que a gente ainda está aprendendo a saber como é que funciona. Na verdade, eu estou aprendendo. Pode ser que vocês consigam de uma maneira ou outra, porque é uma coisa que está acontecendo, poderia, os espíritos sempre falam isso de uma maneira bem harmoniosa. Quando eu aprendo a me autoconhecer, naturalmente eu vou aprendendo a me amar e a minha relação com o outro ela vai melhorar, porque eu estou bem. Meu estado é outro. Meu estado é de melhor, é de paz, suavidade, doçura, gentileza. Aí as virtudes vão aparecendo. O outro que você conhece vai adorar ficar do seu lado. Quem que aqui já não ficou do lado de uma pessoa extremamente agradável? É bom estar do lado de uma pessoa boa. Às vezes você não quer sair, mas às vezes tem uma pessoa tão chata, nociva, às vezes ruim, energeticamente, você fala assim, ai, eu fui ali naquele lugar, aquela pessoa, porque a gente percebe. A gente tem essa sensibilidade. Mas o que você quer? Qual é essa aproximação? Busque ser assim. Quando a gente está em harmonia com o próximo, com Deus e com nós mesmos, olha, Jesus, ele sempre dizem, eu acho, concordo, todas as vezes que eu leio sobre ele, eu interpreto assim também, que é o modelo. Imagine uma pessoa que foi traída, a história conta, né? Que foi traído, e no semblante tão magnetizador de amor, de um amor coletivo, foi tamanho que ele foi para a cruz, simbolicamente ou não, mas sem titubear, firme, seguro, porque ele acreditava em Deus. Ele sabia que a vida continuava. Ele sabia que ele não ia morrer.
Ele sabia que aquilo era uma passagem, era um ritual de expressão simbólica para o outro. Vou morrer na cruz, mas olha, isso é simbólico, viu? Existem algumas pessoas que andam morrendo na cruz, sim. O homem é muito materializado, infelizmente, já fez muito isso. Faz muito por aí em outras cidades e comunidades. Mas, de uma maneira geral, essa é a ideia simbólica. Eu estou crucificado, é material, doeu, mas, ó, eu não vou desistir. Meu espírito é eterno. Eu acredito em Deus, Deus está me esperando, Deus está comigo. Eu e o Pai somos um. Essa harmonia que nos falta. É difícil adquirir isso numa única reencarnação. Uma coisa, estamos fadados juntos. Ó, eu e você estamos juntos nessa. Mesmo que você e eu não queira, nós vamos ser felizes. Ok? Felicidade está posta, isso é fato. Cada um vai criar suas estratégias, diminuir ou aumentar seu tempo reencarnatório nessa percepção. Vou usando meu instrumento de evolução, vou sabendo lidar com ele, vou dilatando minha consciência. Olha, na próxima reencarnação, se eu acionar essas informações que eu estou tendo aqui agora, vai ser melhor. Vai ser melhor. É isso que a gente faz no planejamento reencarnatório. Então, esses componentes psíquicos enfermiços, eles vão ficar adquiridos no nosso perispírito se a gente não dialogar com essa doença, com esses conflitos, com essas mágoas, com essas chatices, com essa nhanhanhã, de enfadonho, a preguiça, a maledicência, os palavrões, e que chatice. Isso é enfermiço. Isso vai criando uma egrégora, um componente vibratório energético. Vai ficar, se você não melhorar, vai ficar registrado ali, vai desencarnar com esse processo. O perispírito vai adoecer, ele não aguenta. Ele faz a ponte direto com o espírito. É dali que a gente consegue circular bem ou mal os nossos chakras. Então vamos tratar bem, vamos se conhecer, porque isso facilita essas vibrações. Essas nossas existências passadas, está lá registrado o grau de qualidade do que a gente fez, de como a gente se comportou, de como a gente se relacionou, de que forma a gente adquiriu esses conhecimentos e qual nível de qualidade que a gente expressou isso socialmente, do ponto de vista doméstico, que é a experiência fantástica. Por mais que eu pudesse ser a palestrante, a professora, nada mais vai me ensinar melhor que dentro da minha casa. Vou chegar lá, o marido está chateado, cara feia, filho está aborrecendo. Como eu vou lidar com isso? Ou ao contrário, né? Todo mundo feliz, se não chegar, e eu chateada, com a cara desse tamanho. Quando eu entro dentro de casa, a vibração muda, por quê? O que está acontecendo? Que é essa harmonia, principalmente. Porque a espiritualidade, ela sempre diz assim, ó, essa família que você está, é a que você precisa. É ali que você precisa estar. É ali que é preciso ser construído laços de informações e sentimentos e emoções que vão te fazer se expressar em cada reencarnação. Faz isso, adquire isso e vai vivendo. Não jogue para fora, não desista. Não entregue os pontos dessa maneira, porque a gente precisa, é necessário, aliás, porque a gente não é obrigado a fazer nada, mas é necessário que vamos aprender a nos amar. O irmão que é mais assim, a irmã que é mais doce, eu gosto muito mais dessa. O filho, olha, esse filho, eu gosto de todos, mas esse é o que eu tenho mais afinidade. É mesmo, mas geralmente é assim. Então, as faltas que fizemos, que os outros tiveram conosco, os nossos defeitos, abusos. Em que campo esses abusos? Qualquer um que vocês possam estar imaginando agora. Os abusos do ponto de vista sexual, alcoólico, alimentar, do exercício físico, porque nem muito nem tão pouco. Qual é o padrão da normalidade? A gente precisa descobrir os vícios, né? Então, quando a consciência de uma pessoa está desequilibrada, é óbvio que ela também pode aparecer nos sintomas físicos, mas também no psicológico. Que é esse aí que está camuflado, às vezes o outro pode não ver, você às vezes não quer dividir com ninguém. Então, existem essas harmonias registradas no campo perispiritual. E aí, a gente já falou que é sobre os chakras, que a gente pode estar utilizando isso como autopasse. Ó, lembra disso. Coronário, frontal, ó,
cardíaco, gástrico, genésico. É isso aí. O Sol entra por esses ciclos de chakras e você vai deixando sair. Vai limpando. Depois você deixa ele entrar e ficar. Isso vai te ajudar tanto. Porque você vai lidar diretamente com a natureza divina, que é o Sol, porque ele clareia, ele tira a penumbra. Deixa isso você imaginando entrar no teu quarto, entrar na tua sala, na tua casa, embelezando esse planeta, clareando o mundo. Vai sair daqui de carro, leva o Sol junto. Vai com você. São exercícios energéticos. Mas, na verdade, é a gente aprendendo a lidar com a nossa essência. Fluxos anormais de energia podem produzir as doenças em maior ou menor gravidade no corpo. Então, quando a doença ela se instala de uma maneira rápida, grave, é o fluxo energético que foi naquele potencial. Quando ela vai se instalando, a gente vai percebendo, é a forma do fluxo. O que a gente pode fazer? Buscar esse equilíbrio da melhor forma possível, como estamos buscando, mas também através das boas leituras. Mas também através da disciplina mental. Mas também vigiar. Não se envolva com conversas desnecessárias. Se você está se cuidando, é como pós-operatório. Você vai sair do pós-operatório e vai comer churrasco? Você vai sair do pós-operatório e vai comer uma feijoada? Você não vai. Então, se você está em estado que está precisando de ajuda, é preciso, então, ter a disciplina do espírito. O espírito precisa buscar essa harmonia mental. Senão, não vai adiantar. Não adianta a gente tomar um passe, deitar ali, receber a harmonia, fazer a meditação, mas chegar em casa, assistir coisas que envolvam crimes, por exemplo. Filmes de terror. Porque se o espírito não está... Porque tem gente que olha e aquilo não absorve. Consegue. Mas tem gente que geralmente vai dormir e fica com caraminhola na cabeça. Aí diz assim, olha, tive um pesadelo. Olha, não dormi bem. Porque a gente ainda está aprendendo a lidar com nós mesmos. É preciso a gente ter uma recuperação pós-operatória, né, daquilo que a gente busca, de uma maneira tranquila. O estresse emocional é um importante fator no processo de produção das doenças, por exemplo. Os conflitos emocionais, sentimentos de impotência, falta de amor por si próprio, podem ter efeitos nocivos. Mas nós estamos aprendendo sobre o espírito. Sabemos que o estresse pode nos deixar assim, isso pode registrar no perispírito e pode ser que eu não consiga dar conta ainda disso nessa reencarnação. Eu vou tentar pôr para fora essas energias da forma variada que a gente tem como opção. Uma das coisas que é muito natural é a alimentação, como a gente disse. Beber muita água, uma vez o próprio fisioterapeuta me disse, beba bastante água, porque você vai ao sanitário várias vezes. Isso te ajuda a eliminar essas toxinas. Porque a urina é uma forma de liberar toxinas líquidas. Aquelas que não são sólidas através das fezes, mas através... Por isso que é importante ir ao sanitário todo dia. Por isso que é importante urinar a todo momento. Porque isso ajuda a gente a equilibrar o nosso espírito. Certos acontecimentos e doenças são permitidas pelo plano espiritual para estimular o espírito a cumprir os seus compromissos de jornada. Existem momentos que a gente vai buscar isso. Mas às vezes eles não vão ser respondidos do jeito que a gente queria. Porque isso é um planejamento do mundo espiritual que no momento a gente não lembra. Porque quando a gente reencarna, a gente esquece por uma questão natural. É importante que nesse momento você trabalhe o aqui e agora. Porque se você lembrar de tudo que fez, ou coisas boas, ou coisas não boas, isso pode criar outras caraminholas. E aí atrapalha o teu processo presencial. E aí a tua originalidade do ser bom, de fazer coisas legais, ser solidário, ter amor próprio, amor pelo outro, vai ficar perturbado. Então isso é uma estratégia também da espiritualidade. E as doenças, então, são meio utilizadas para despertar dessa anestesia, que muitas vezes é uma ilusão. É para despertar. Então, é um sinal, sim. A doença ela é um sinal. Muito mais para quem se expressa dessa maneira no corpo físico nesse momento. Essas coisas a gente já falou, são estigmas
São situações que vão estar registradas no perispírito, por exemplo. A gente precisa interpretá-las bem, saber como é que a gente está lidando com elas, o porquê. É bom a gente pensar nisso. Então, a cura ela vai acontecer através da incorporação daquilo que está faltando. E, portanto, ela não é possível sem uma expansão da consciência. Vai dormir com ela hoje? Tenta expandir e dorme bem. Porque a cura ela não vai se dar se você não expandir a tua consciência. E tentar interpretar todos os cantinhos que ela te oferece. E às vezes não dá para dar conta nessa reencarnação. Não dá. Às vezes é preciso a gente vivê-la intensamente. Então o desenvolvimento desses valores como paciência, gentileza, caridade, amor, né, entrosamento com Deus, em busca dessa perfeição do homem com o próprio Deus, são estratégias. Às vezes tem gente que é completamente impaciente o tempo todo. Não leva desaforo para casa, quer chutar o balde. Isso não te ajuda em nada. Tenta ser, tenta. Ninguém consegue obrigatoriamente fazer isso daqui para ali. E sei que falar é muito fácil, mas é preciso tentar. O corpo vai reagir bem e o espírito vai agradecer. Então, cada um é responsável pelo que busca. Cada um é responsável pela sua própria harmonia. Vamos ter, paralelamente, as estruturas, as pessoas, a situação, a instituição. Ela vai nos dar esse suporte. Mas a gente precisa fazer a manutenção dele lá fora. Então, muitos pacientes só adotam hábitos mais saudáveis após determinados acontecimentos mais traumáticos, como a própria doença. E cada um é que sabe. Cada conflito e cada doença, o quanto a gente se transforma e o quanto a gente muda. Isso é o que a gente busca. A gente quer estar assim. Nesse processo evolutivo, o tempo todo, a gente quer estar bem com a gente mesmo. A gente quer expressar isso de maneira infinita. A gente quer expressar isso de maneira contínua. A gente quer que as pessoas nos procurem, nos peçam ajuda. A gente quer ajudar. Quem já fez isso alguma vez, já deu uma palavra de conforto, sabe o quanto é importante para a pessoa que pede. Nesse momento a gente está pedindo, mas ainda assim continue dando, porque todos nós temos uma palavra para dar. Às vezes você acha, eu estou nessa condição, não tenho cabeça, não vou falar com ninguém, não quero atender telefone, não faça isso. Divida, fale, deixa esse instrumento, a garganta falar, porque aqui às vezes a gente guarda muita coisa. Aqui a gente guarda muita coisa. E na hora que a gente está falando, você vai perguntar, tudo bem, você não está nem afim de falar que está tudo bem, porque você não está legal. Mas só o fato de estarmos vivos, estamos bem. Porque Deus quis, Deus permitiu. Ele foi caridoso extremo e permitiu a nossa experiência de vida. Quantos espíritos estão aí querendo reencarnar e não podem ainda? E muitos não querem e são reencarnados de maneira compulsória. E a maioria de nós não foi assim. Sentamos com os nossos amigos e planejamos essa vida linda, bela que temos. Então, queridos, eu queria dizer assim a vocês que a experiência da doença, ela é diferente para cada um. Existem pessoas que a utilizam e você conversa com as pessoas e nem parece que elas estão doentes, às vezes elas estão muito doentes. Outras, elas se expressam de maneira nítida. Seja o que for. Todas as vezes que você estiver adoecido, todas as vezes que você encontrar uma pessoa que está doente, não deixe de sentir o amor que existe em você. Lembra do Deus que é firme e forte e te deu essa vida. Lembra do teu anjo guardião e da família que você ama. E não se perca, não se confunda, não titubeie. Pegue firme nessa sua essência de amor e siga. Não fique com medo. Uma boa tarde para vocês.